Bom dia. Nós vamos estar mais uma vez cultuando ao Senhor nesta manhã, pelo menos mais esta manhã, cultuando a Deus. E é com muita alegria que a gente então reserva algum tempo, não é, para estar cultuando, adorando a Deus, estudando a sua palavra, conhecendo melhor a sua vontade, a sua revelação. E temos lembrado que sempre que fazemos isto, nós mesmos nos tornamos mais saudáveis, mais confiantes, mais gratos, né? Porque a gente vai conhecer exatamente o que Deus está fazendo conosco, o que Deus automaticamente, naturalmente, está fazendo com tantas outras pessoas ao nosso redor. Hoje é o nosso encontro, é o nosso culto de número 200 e de uma maneira mais específica, ao completarmos esse número, a gente está iniciando como um trabalho, uma atividade que está voltada agora para essa plataforma, a Top 10. A Top 10 ela está no YouTube e é um canal que nós temos a mais para poder propagar o estudo da Bíblia, o conhecimento melhor a respeito do ensino da palavra do Senhor, sempre visando isso, sempre dentro desse foco, não é? A revelação, o amor de Deus, tá? Que tem sido muito mal compreendido de maneira consciente e de maneira inconsciente, tem sido mal compreendido para justificar, às vezes, muito dos nossos preconceitos, né? De preconceitos de muitas pessoas, de intolerâncias de muitas pessoas. Né? As pessoas têm lido a revelação de Deus em uma forma que seja benéfica a tudo aquilo que seja os seus pensamentos, suas ideias, quando na verdade Deus ama a essas pessoas, mas ama também todas as outras que são vítimas, né? São vítimas dessa má maneira de compreender a palavra de Deus. Deus tem um amor, a gente tem que lembrar isso sempre, Deus tem um amor intenso por cada pessoa. Toda vez que eu penso algo triste, ruim a respeito de alguém, e ela pode até nunca saber, mas eu já estou me prejudicando. E além disso, eu estou ofendendo a Deus, porque Deus ama aquela criatura e Deus quer o melhor para ela. E toda vez que eu alimento um pensamento ruim sobre ela, eu estou fechando cada vez mais as portas para que eu seja uma bênção na vida dela, que é amada de Deus. Entende? Então, precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Deus ama todas as pessoas igualmente, não há ninguém mais especial do que outra. Tá? O que pode haver, a gente vai talvez falar um pouquinho aí na frente, é uma equidade, ou seja, Deus ama igualmente a todos, mas para aquelas pessoas que precisam mais, Ele tem uma atenção a mais. Ama a todos, mas a atenção maior é para aquela pessoa. Semelhante ao que acontece, né, na parábola do filho pródigo. Né? Deus ama o filho que ficou e o filho que se foi, mas a atenção dele, a preocupação, o interesse dele é por aquele que foi embora. E ele fica lá na porta da propriedade, lá no caminho, de olho longe, esperando a volta daquele filho. Né? Isso é equidade. Não ama mais o outro do que o de casa, não. E ele vai falar isso para o filho. Né? Mas acontece que ele tem uma atenção maior para com aquele que mais carece. Deus age assim. Tá? Deus espera que nós sejamos cada vez mais bênção, luz, sal na vida das pessoas que Ele ama. Então, no Salmo 119, versículo 80, o texto bíblico diz assim: seja perfeito o meu coração nos teus estatutos, para que eu não seja envergonhado. Claro que dentro dessa música, né, desses cânticos dos salmos, há muito de eu, como se fosse tudo sou eu, né? Mas lembrando que quando é cantado assim, também muita gente canta, então termina sendo um eu coletivo, né? Mas
É coisa do Antigo Testamento, né, de quem escreveu, faríamos no lugar dele, faríamos a mesma coisa. Mas aí na paráfrase terapêutica, a gente vai entender da seguinte forma: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por seu plano salvador da graça, né, atendendo a esse plano de salvação, com seu Espírito em nós, nos guiando, nos intercedendo por nós e nos amadurecendo, tem aperfeiçoado o nosso coração nos seus estatutos. Tem aperfeiçoado o nosso coração nos seus estatutos. O que não tem permitido que neste mundo sejamos envergonhados ou decepcionados, ou mesmo angustiados profunda e permanentemente. Tá? Então somos bem-aventurados por todas essas ações de Deus, né? Nos deixando mais propícios aos seus estatutos, às suas vontades, o que sempre é o melhor para nós, e com isso a gente poder viver neste mundo com todas as dificuldades que ele tem, mas podemos viver neste mundo seguindo isso aqui que eu falei, né? Sem sermos envergonhados, decepcionados ou mesmo angustiados, apesar das, o que é que Jesus chama? Jesus diz que apesar das aflições que a gente encontra neste mundo. Tá? Então esse é o Salmo 119, versículo 80. Então, com essa visão, o nosso culto é saber mais sobre a revelação divina. Então, é trabalharmos cada vez mais para conhecermos e vivermos essa revelação do Senhor. Nessa semana, nós estamos atentos para o Espírito é que vivifica. Semana passada, a gente esteve conversando sobre a letra mata. Agora, o Espírito é que vivifica. Né? Já vimos que isso está em 2 Coríntios 3,6. Já vimos que o espírito da letra é a própria revelação, né, de Deus. 2. Assim, a Bíblia é a palavra de Deus com limites humanos nela. Muitos limites humanos, porque muitos homens escreveram, né? Muitos homens foram instrumentos de Deus para escrever. E você vai ver muitas limitações. E conversamos sobre algumas limitações que ela tem por causa dos homens que foram usados. Na terça-feira, a gente conversou sobre toda a Bíblia se resume em João 3,16. Isso a gente conhece, todo mundo conhece, e é verdade. Quando a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é o resumo de todo o texto bíblico, de tudo aquilo que a Bíblia tem e que se propõe a falar sobre essa revelação de Deus. Hoje a gente pode lembrar que João 3,16, né, é o resumo também da revelação, do amor. É uma explicação do amor de Deus, o que Deus faz por esse amor. Tá? Então, João 3,16 é o resumo da Bíblia toda, como já vimos, né? É o espírito da letra, e o amor divino resume todo João 3,16. O que é que resume João 3,16? Amor, o amor de Deus. Tá? Então, o amor de Deus resume João 3,16 e João 3,16 resume toda a Bíblia. Então, ao se pensar, ao se falar sobre o amor que Deus tem, primeiro porque ele é, né? Ele é amor, mas o amor que ele demonstra, vive em relação aos seres humanos, então isso é a grande revelação que a Bíblia, né, tem buscado apresentar para todos aqueles que a lerem. Somente a Bíblia? Não, Deus se revelou a todo o mundo. Deus não se revelou somente a Abraão, não se revelou somente a Moisés, somente aos escritores. Deus se revelou a toda a humanidade, porque Deus ama todos, Deus quer alcançar todos. Cada um entendeu dentro dos seus limites. Moisés entendeu dentro dos seus limites. Moisés entendeu coisas absurdas a respeito de Deus. Né? Há uma série de coisas absurdas que ele entendeu. Outros também
tiveram acesso a essa revelação e também chegaram a conclusões absurdas. Mas isso por causa do ser humano. Nós temos sérios limites para entender, né? O pecado colocou essa situação em todos nós. Tá? Mas lembre-se que, por exemplo, a religião de Melquisedeque, ela recebeu também a revelação de Deus e muito provavelmente foi bem diferente daquela que Moisés entendeu, né? E que Abraão entendeu. E outras tantas, né? Deus se revelou então a toda a humanidade porque ele queria alcançar todas as pessoas. Deus é justiça. Deixa eu ver aqui se eu estou pulando. Não. Deus é justiça e santidade. Ok? Mas tudo isso com uma dosagem extrema, uma grande dosagem de amor. Ele é extremamente amoroso na sua maneira de exercer a sua justiça e na sua maneira de exercer a sua santidade. Com extremo amor. Né? Não é como alguns de nós, né, que por se sentir muito, né, santificado, muito espiritual, a gente se afasta de tudo, então a gente não quer mais ter contato com pessoas pecaminosas, né, que a gente considera pecaminosas, a gente não quer mais ter contato com, né? Isso é do ser humano. E isso está longe, muito longe de parecer com o que Deus faz. Deus, quanto mais ele é santo, mais ele quer estar perto das pessoas que ele ama. Mesmo que essas pessoas que ele ama não o reconheçam ou não sejam tão agradáveis a ele. Mas ele ama, então ele quer estar perto dessas pessoas para poder, então, trabalhá-las de uma maneira que elas se tornem agradáveis a ele. Né? Quanto mais santo, mais ansioso, desejoso de estar perto das pessoas amadas. Quanto mais ele exerce sua justiça, né, mais ele quer estar perto das pessoas amadas. Então o amor é uma dosagem grande quando ele atua, quando ele é, né, a justiça e a santidade que a Bíblia coloca que ele é. Deus ama apaixonadamente a si mesmo. É importante amar você. Agora, esse amar a você, você descobre o seguinte: quanto mais você é egoísta por amar a si, menos você está se amando. O amar a si mesmo é quando você passa a ser altruísta. É quando você deixa de ficar dentro de você e você vai ao encontro das pessoas. Essa é a maneira de você melhor se amar. Né? O verdadeiro amor a si não faz você fechar as portas. Pelo contrário, o verdadeiro amor a você faz com que você abra as portas e vá ao encontro das outras pessoas. Né? Tenha uma visão para o bem das outras pessoas. Por isso, ele ama tudo que é e tudo que ele faz e tudo que ele quer. Ele ama tudo isto, né? Por isso, ele ama toda a criação e ama todo ser humano, porque ele ama a si. Né? Quanto mais ele ama a si, mais ele ama a sua criação e ele ama mais especificamente o ser humano. E ele ama assim apaixonadamente, a ponto de morreria quantas vezes fosse necessário para salvar uma alma. Não é paixão muita? Não é muito amor? Pois bem, ele morreria quantas vezes fosse necessário na cruz para salvar uma alma. Fosse necessário. Tá certo? Toda pessoa, ele faria isso, ele faria e faz isto por toda pessoa no passado, qualquer que seja ela, por pior que a gente possa imaginar que ela seja, no presente, por pior que a gente possa imaginar que essa pessoa seja, e no futuro, sem nenhuma acepção de pessoas. Para Deus, todos nós somos igualmente objeto do seu amor, né? Somos alvo, a meta do seu amor. Todos com igualdade e equidade.
né? Lembra do que eu falei? Igualdade e equidade. Igualdade é quando ele ama todos igualmente. E a equidade não é amar um mais do que outro. A equidade é quando eu amo a todos, mas eu tenho uma atenção um pouco mais aprimorada para aqueles que precisam de mais de mim, aqueles que precisam de mais atenção, aqueles que precisam de mais carinho, aqueles que precisam de mais dedicação, né? É assim que Deus faz. E aí até lembrei o filho, a parábola do filho pródigo, né? Ele ama os dois, mas ele estava lá na estrada de olho no filho que estava distante. Tá bom? Muito bem, vamos aqui conversar um pouquinho sobre o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus. Um exemplo de verdadeiro culto a Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Irmã Maria Arideia, bom dia. Bom dia. Então, o verdadeiro culto a Deus. Olha, Deus não ama todas as pessoas, Deus quer o melhor para todas as pessoas. Deus quer que todas as pessoas sejam respeitadas. Deus quer que todas as pessoas sejam protegidas, amadas, sejam defendidas, todas as pessoas. Tá? E hoje eu vou mostrar aqui, a gente vai falar sobre um verdadeiro culto a Deus, não é? É quando a gente se manifesta contra a exploração de um trabalhador. Tem coisa... essa é uma das coisas que mais entristece o coração de Deus. É quando o homem, o ser humano, explora outro ser humano. E sempre com o intuito de sair ganhando, tendo lucro sobre a exploração do outro. Entende? Porque Deus ama os dois, o explorador, mas ama também o explorado. E Deus quer o melhor para os dois, Deus ama os dois, Deus quer que as coisas ocorram bem para os dois, e não um mais do que o outro, e pior ainda, um tendo mais do que o outro porque explora aquele que não está tendo ou não está sendo protegido. Tá? Então, quando nós nos manifestamos, né, contra essa exploração, a gente está glorificando a Deus, porque a gente não vai para a briga. Né? A gente não vai para a luta, a gente não vai a gente não vai usar desses artifícios humanos para defender o que quer. Mas pelo menos o mundo precisa saber que nós somos contrários, até porque essa exploração, né? Quer dizer, já sempre existiu exploração, né, do ser humano. A história diz que desde que a agricultura foi implantada, né, pela humanidade lá pelos anos 9000 a.C., quando é chamada a Revolução da Agricultura, o ser humano parou de ficar andando de um lado para outro e começou a plantar, e então a se fixar, né, se tornou sedentário, né, naquela região, naquele território onde ele estava plantando. A partir daí, então, os mais gananciosos, né, passaram a explorar os outros, né, passaram a criar situações para tirar cada vez mais do outro que também estava plantando. E assim por diante, e as coisas foram se aperfeiçoando para o mal, e a exploração ficou ainda maior e maior, e hoje nós temos pessoas que são tão ricas que nem sabem o que têm, né? E ainda querem mais, e a exploração continua, porque está no sangue deles, na vontade deles de fazer esse tipo de coisa, né? E a gente está ali aplaudindo e achando bonito, como a gente gosta de ver rico, né? Como a gente gosta de dengar rico. Então, eles se sentem deuses. Então, a tendência deles é realmente aumentar essa condição. Aqui tem assim, o sistema de Mamon, esse sistema que organiza o mundo e que comanda o mundo, né? Esse sistema, ele é perverso. Tá? Ele é perverso. Dizem que pensar nisto, né? Não, se você for pensar nesse assunto, é porque você é comunista. Não tem que pensar nesse assunto. Isso não é coisa de Deus, isso não é coisa de religião, isso é coisa de política, é coisa de... Então, eles colocam isso na cabeça da gente para que as coisas continuem do jeito que eles estão comandando. Então, a gente fica neutro.
né? Então a gente aceita. Não, é a vontade de Deus, é Deus que permite, né? Se está acontecendo isso é porque Deus quer. Ora, Deus quer. Permitir é uma coisa, porque Deus não obriga o homem a nada. Agora, querer é outra coisa. Deus permite, mas Deus não quer. Deus não quer. Deus quer é que todo mundo cuide de todo mundo. Deus quer que todo mundo proteja todo mundo. Deus quer que todo mundo esteja bem, né? Deus não quer o que eu vi ontem, parece que eu coloquei no Facebook. Deus não quer o que está acontecendo. Antes era a fila do osso, né? Não é interessante chegarmos a esse ponto? Fila do osso. Enquanto as pessoas estão fazendo fila do osso nos açougues, né, para tentar ganhar, porque agora os açougues estão vendendo o osso, né? Enquanto estamos nisso e nós cantando, ó Deus, eu te amo, ó Deus, essa coisa, não ficou só nisso, não. Agora saiu 2 reportagens, uma no Ceará e outra em Pernambuco, de pessoas. Claro que existem em outros lugares. Pessoas parando o caminhão do lixo nos bairros ricos da cidade, né? Naqueles bairros ricos, parando o caminhão do lixo para pegar os restos que ainda podiam ser, olha lá, podiam ser aproveitados, ou mesmo o que não podia ser aproveitado, mas não podia perder aquilo. Eu vi um vídeo onde as pessoas estavam quase que brigando para poder o caminhão não sair do lugar, enquanto elas estavam catando restos. Enquanto a gente está no culto, ó Deus, eu te amo, Senhor, minha vida é tua. Nessa conversa fiada. Nessa conversa tola, achando que está agradando a Deus, enquanto os filhos de Deus estão fazendo isso e nós estamos como o quê? Calados. E tem um texto que diz assim, quem cala, consente. Então, quando nos manifestamos de alguma forma, quando manifestamos que somos contrários, não aceitamos, isso está errado, isso não é bíblico. Deus ama aquelas pessoas que estão brigando ali naquela parte, né, de trás dos caminhões de lixo. Tem um nomezinho apropriado para aquilo. Quando nós dizemos ao mundo, gente, o cristianismo não aceita, somos um país cristão. E chegamos a esse ponto. E todos nós temos culpa. Todos nós temos alguma culpa. Entende? Então, quando nos manifestamos contra isso, quando dizemos ao mundo que isto não é de Deus, isso é do diabo, quando dissermos isto, estaremos cultuando a Deus. Esse é um culto verdadeiro a Deus. As pessoas, os políticos, não é? Os que têm condição de resolver porque isso é uma questão política, viu? É uma questão de vontade política. Questão de vontade política. Isso não é culpa de inflação, culpa de petróleo caro, nada disso. É uma vontade política. Acontece que a maioria dos governos, não é, no Brasil e no mundo, a maioria gosta da crise, porque é na crise que eles e os outros se enriquecem. Vi agora uma reportagem de um banqueiro desse aí, acho que foi o Banco Itaú. O dono do banco, os bancos, os banqueiros ganharam muito dinheiro, estão ganhando muito dinheiro com essa crise que está no país, ganhando muito dinheiro. E ele escolhendo quem ele gostaria que fosse presidente. Agora, ele vai escolher quem? Ele vai escolher alguém que vai diminuir o lucro, porque eles nunca deixam de ganhar. Mas ele está querendo alguém que vai diminuir o lucro dele para que outros ganhem também, ou para que continue do jeito que está e eles continuem ganhando sozinhos tudo isso. Entende? Então precisamos tomar posições, falar para o mundo. Nós não vamos brigar, não. Nós não vamos pegar em arma, não. Nós não vamos xingar ninguém, não, que isso não é cristão. A gente não vai, sei lá, né? Como é que normalmente se faz? A gente não vai fazer isso, não.
Se nos obrigarem a andar 1 milha, a gente vai andar 2. Agora a gente vai andar 2, porque a gente vai se oferecer para andar 2, mas dizendo, isso não é de Deus. Não foi o que Jesus fez com aquela mulher adúltera? Jesus ficou do lado da mulher, mas não estava dizendo que concordava com a vida que ela estava levando, não. Mas ficou do lado dela. Entendeu? Então, essa manifestação nossa, né? Em pequenos detalhes, na oração, nas nossas redes sociais, em vez de a gente ficar falando bobagenzinhas, tolices, falar coisa séria, mostrar ao mundo que nós estamos preocupados com o que está acontecendo, né? Eu outro dia falei que eu morro de vergonha daquela adolescente lá, sueca, né? Que está fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo, brigando, no bom sentido, né? A favor da questão do clima. Mas não, estamos como se nada tivesse acontecendo. Minas Gerais está passando pelo que está passando e a gente domingo vai cultuar como se nada tivesse acontecido. Não, isso é assim mesmo. É Deus que quer. Esse culto blá 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 que a gente faz nos engana muito com isso, tá? A gente acha que é aquilo que é o ideal. Na verdade, aquilo é só conversa fiada nossa. Repetições dominicais que não levam a nada. A gente faz igual os generais de Hitler. No domingo, aquela vibração toda, mas na segunda-feira a gente corre para matar de alguma forma, matar pessoas, tá? Então precisamos rever, né, esses cultos verdadeiros ao Senhor. Aqui no texto bíblico, nós estamos no capítulo 2 de João, tá? Capítulo 2 de João. Nós estamos aqui na segunda parte do segundo capítulo, que é Jesus purifica o templo. E aí o versículo 21 e 22 diz assim, mas ele, né, e aqui, porque ele aqui diz assim, olha, perguntaram para ele, Senhor, por que com que autoridade você entra aqui no templo e sai quebrando tudo, expulsando gente e fazendo essa coisa que você fez aí, né? Então ele diz assim, olha a resposta de Jesus. Ontem comentamos um pouquinho sobre isso, tá? Jesus diz assim, aqui é o versículo 19, né? Derribai este santuário e em 3 dias o levantarei. Né? Jesus menciona isso. Aí chega aqui no versículo 21, João, o evangelista, diz assim, mas ele falava do santuário do seu corpo. Né? Ele estava falando para aquelas pessoas que estavam falando sobre o santuário, né? Falando sobre o santuário do seu corpo. Olha, pessoalmente, eu entendo que Deus não trabalha com meias palavras. Deus não trabalha com falando uma coisa para explicar outra que na hora as pessoas não entendem. Deus quer alcançar todos, Deus quer falar a todos e Deus fala claramente. As pessoas vão entender claramente o que Jesus está falando. Entende? Se Jesus está falando do seu corpo, mas ele falava do santuário do seu corpo, e as pessoas ali estavam entendendo sobre o templo de Jerusalém, então, muito provavelmente, o Jesus que eu conheço diria assim, não, eu não estou falando do templo de Jerusalém. Entendeu? Eu estou falando sobre sobre minha vida, sobre a minha morte, sobre que eu vou morrer e que em 3 dias eu vou ressuscitar. Nada de subterfúgios, nada de meias palavras. Ok? Jesus quer alcançar, explicar e deixar bem claro para todo o coração. Não é para uns e para outros não. Para uns sim, para outros não. Ele quer todos. Então não há espaço para Jesus estar falando uma coisa querendo dizer outra. Tá bom? Então nisso aí eu tenho dificuldade. Pode ser que João, o evangelista, né, como a gente sabe que nesse livro de João, ele está fazendo a defesa a respeito da fé, ele está falando para os gnósticos. Pode ser que João está usando uma situação
para falar especificamente aos gnósticos. Então, o próprio João é que está usando, não é, dessa condição para que os gnósticos, né, pudessem entender. Aí então eu tenho que entender que o destinatário aí não sou eu. O destinatário aí não são as pessoas que estão ouvindo Jesus ali. O destinatário desse livro são os gnósticos. Então, os gnósticos, nas crenças deles, João está aproveitando esse fato para poder, então, evangelizar ou orientar teologicamente aquele grupo. Certo? Mas ele falava do santuário do seu corpo. Se isso estava acontecendo ali naquele momento, então, muito provavelmente, Jesus explicou. Jesus não trabalha, Deus não trabalha com coisas misteriosas. Deus não trabalha com coisas ocultas. Deus trabalha se revelando mesmo, claramente, para que as pessoas entendam. Fazendo isso claramente, as pessoas já têm dificuldade de entender. Imagine, né? Tem um texto também que as pessoas confundem muito, quando ele vai falar com parábolas. Marcos, se eu não me engano, ele diz assim, Jesus falava por parábolas para que eles não compreendessem, ou porque eles tinham dificuldade, alguma coisa dessa assim. Veja só, Jesus usava parábolas do mesmo jeito que a gente usa exemplos, né? Então, por exemplo, eu usando, por exemplo, né? Quando alguém pergunta assim, fulano, o que é tal coisa assim, assim? A gente tem a mania de dizer assim, bom, isso aí por exemplo, se você faz assim, assim, se está contando um caso, uma historieta, para que ele compreenda o que é aquilo que ele estava perguntando. Então, você usa uma historieta para explanar, para deixar claro o entendimento para a pessoa que está perguntando. A mesma coisa é Jesus. As parábolas, elas tinham o sentido de explicar melhor um ensino que Jesus estava dando. Nunca para complicar, nunca para esconder, nunca para deixar difícil das pessoas entenderem. Entendeu? Então, Jesus usava parábolas porque trabalhava com pessoas igual a nós, pessoas de cabecinhas pequenas. Então, quando você vai conversar com criança, né, e você vai explicar uma coisa a ele, você pega um cotidiano dele, alguma coisa que acontece com ele, você usa aquilo para tentar explicar essa coisa nova que ele quer saber. Entendeu? Porque se você falar as palavras que você tem para explicar isso, ele não vai entender. Mas se você usa uma historiazinha, um caso, uma coisa assim, né? Uma ilustração para que ele compreenda aquilo, vai ficar mais fácil para a cabeça dele compreender o que é que está acontecendo ali. Tá bom? A mesma coisa é Jesus. A mesma coisa é essa palavra de João aqui. Mas ele falava do santuário do seu corpo. Então, ele explicou que era sobre a sua ressurreição. Tá? Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, aqui é João explicando, né, para os gnósticos o que estava acontecendo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus havia dito. Tá? Isso aqui é uma palavra de João. Tá? Mas, na verdade, a gente tem que entender que a maneira de Deus agir não é com coisas misteriosas, né? Coisas assim difíceis de serem compreendidas, não, tá? Muito bem. Vamos aqui falar um pouco. Hoje é o dia da gente falar sobre recados bíblicos para os ricos, né? Lembrando quem são ricos, viu, gente? Estamos acostumados a imaginar que classe média é rica. Classe média não é rica. Tá bom? A classe média tem ainda que dar muito duro, trabalhar muito para poder conseguir alguma coisa. Tá? Rico é aquele que, se parar de trabalhar hoje, ele tem ainda 200 anos com a vida tranquila. Tá bom? Ele não precisa... Se ele parar de trabalhar hoje, o dinheiro que ele tem dá para sustentar ele a vida toda. Tá bom? Esse é rico. O resto não, o resto tem que dar duro, né? A classe média, ela é um pobre, são pobres menos explorados
pelos ricos, menos explorados, mas são explorados também, tá bom? Então vamos ver aqui. O que a gente quer nesses recados bíblicos para os ricos por que Jesus, tentando entender por que Jesus falou para aquele jovem rico. O jovem rico disse: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus disse assim: vá, venda tudo que você tem. Até aí ele continua rico, né? Vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Em outras palavras, você quer me seguir? Você quer ser salvo? Seja pobre. Compreendeu? Seja pobre. Por que Jesus falou isso para ele? Bom, primeiro motivo, não se consegue servir a dois senhores. Dinheiro não perdoa. No dia que ele assume, ele não dá espaço para Deus. Não se consegue servir a dois senhores. Segundo motivo, para ser de Deus, deve ressarcir todos os explorados. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Para ser de Deus, o rico tem que agora pegar o dinheiro dele, voltar para devolver com juros as pessoas que ele, de várias formas, explorou. As pessoas que ele tirou o dinheiro para poder colocar na riqueza dele. Com juros. Terceiro motivo. Amor às riquezas é a causa de todos os males. Ora, se eu causo males, então eu sou o contrário ao fruto do Espírito, eu sou contrário às bem-aventuranças. Então não tem espaço na vida cristã para o rico. Quarto motivo, riquezas deixam o evangelho raso na vida do rico. Mateus 13, 22. Quinto motivo, ricos saem vazios diante de Deus. Lucas 1, 53. Eles sempre sentem que precisam de alguma coisa, mesmo porque Deus não faz as vontades deles. O dinheiro faz. Sexto motivo, ricos não são carentes de Deus. Eles passam muito bem sem Deus. Pelo menos eles acham que sim. Porque eles têm como fazer. Eles compram qualquer pessoa, compram qualquer coisa, eles conseguem qualquer coisa. Para que Deus? Deus tá pobre. Sétimo motivo, ricos não investem na eternidade. O sistema de Mamon não orienta, não permite que você invista na eternidade. Oitavo motivo, amar como Deus quer, só sendo pobre. 2 Coríntios 8, 9. Só sendo pobre. Rico não consegue amar como Deus quer. Nono motivo, aliás, até porque se um rico, né, amar como Deus quer, ele ia fazer como orientou para o jovem rico. Ele não ia conseguir ver ninguém pobre, ele não ia conseguir ver ninguém, né? Não ia conseguir, tá bom? Em vez de ir lá na atmosfera e despencar, né, como se fosse coisa, né, aquela fortuna que gastam, em vez de fazer isso, eles iam distribuir para que menos pessoas estivessem passando fome, né? Então o rico não consegue, como é que está aqui? Amar como Deus quer, só sendo pobre. Nono motivo, impossível um rico ser salvo. Foi o que Jesus disse, né, para esse rapaz, esse jovem rico. É impossível, você tem que ser pobre. Tá? Aí tem um aspecto que aqui menciona, que é assim, do jeito que você está, nunca conseguirá me seguir e me imitar. Jesus falando para aquele rapaz. Na experiência da oferta da viúva no templo, Jesus disse, rico doa o que pensa que está sobrando, pobre dá tudo. Lembra da história da mulher, daquela viúva, né, dando oferta? Segundo, rico dizima com usura.
ele procura motivos para dar menos. Entendeu? Rico dizima com usura, o pobre com desprendimento. Terceiro, rico oferta com prepotência, o pobre com gratidão. Quarto, rico sustenta o ministério, né? Ministério pastoral, ministério da pregação da palavra. Rico sustenta o ministério para impor suas boas intenções. Aquele líder espiritual que não fizer o que o rico gosta, coitado. Pobre não, o pobre sustenta sem exigir nada em troca. 5. Rico se dá como forma de manter seu status de poder. Pobre se dá por se sentir súdito do reino de Deus. É impossível um rico ser salvo. Ele precisa tornar-se pobre. Foi isso que Jesus disse para aquele jovem rico, tá? Que pensava que queria ir para o céu. Nessa opinião aqui, deixa eu ver aqui, nessa opinião, eu tenho um tempozinho, eu só vou mencionar porque não tem nada de novo, foi o que nós conversamos ontem, né? E foi o que nós conversamos ontem. Ontem nós falamos, era uma resposta a uma pergunta que me foi feita e que ajudou muito. Todo mundo é direita e esquerda e não sabe, ao mesmo tempo. Eu, em vários momentos, sou direita, em vários momentos, sou esquerda. Você, muitas vezes é direita, muitas vezes é esquerda. Sabe por quê? Porque assim, se eu sou favorável ao sistema econômico do mundo, então eu sou direita para esse sistema. Se eu sou contra o sistema econômico do mundo, eu sou esquerda para esse sistema. Se eu sou favorável ao sistema de Deus, eu sou direita para o sistema de Deus. Se eu sou esquerda, se eu sou desfavorável, se eu sou contrário, desobediente ao sistema de Deus, eu sou esquerda. Se eu sou favorável ao prefeito, vamos usar assim, se eu sou favorável à maneira como o prefeito dessa cidade onde eu estou governa, então eu sou direita em relação a esse sistema dele. Se eu sou contrário ao jeito dele governar, então eu sou esquerda, né? Foi assim que foi iniciado a ideia disso, é assim que funciona, né? Quando começou a se usar esse negócio de direita e esquerda, lá na Revolução Francesa. Toda vez que eu sou favorável a alguma coisa, que eu concordo, que eu aplaudo, que eu favoreço alguma coisa, eu sou direita em relação a esta coisa. Eu sou favorável a essa coisa. Toda vez que eu sou contrário a alguma coisa, toda vez que eu penso diferente, que eu discordo de alguma coisa, eu sou contrário, eu sou esquerda àquela coisa. A esquerda, então, tem a ideia de rebeldia, contrariedade, desfavorecimento, atuar contra. Entendeu? Então você vai ver, se você for analisar a sua vida, saindo um pouco dessa alienação que foi criada, direita, esquerda. Se você for analisar direitinho, você tem muita coisa na sua vida que você é direita. E tem muita coisa na sua vida, na sua existência, nas suas relações, que você é esquerda. Você é contrário àquilo. Por exemplo, no sistema que temos nesse mundo, né? Essa maneira capitalista doentia que tem aí, é impossível um cristão ser direita. Ele é contrário. Entendeu? Ele é contrário, ele discorda, ele não quer, o cristão, né, guiado pelo Espírito de Deus, não quer que o homem explore o homem para poder enriquecer. Um enriquece e o outro empobrece. Somos contrários. Esse sistema, todos os cristãos são contrários.
Tá bom? Então, para a gente sair dessa alienação, né? A gente taxa, fulano é direita, fulano é esquerda, e nem sabe o que é isso. Direita quer dizer, ele é favorável a alguma coisa. Então, ele tem que dizer assim, fulano é direita em relação a tal coisa. Fulano é esquerda em relação a tal coisa. Entendeu? Porque essa coisa doente que tem aí, então a gente carimba as pessoas, né? E nem sabe o que é que aquilo está falando. Ah, mas isso aqui é uma coisa ruim, então é tal coisa, carimbou. Não, tem que saber. A gente tem que ser inteligente, a gente não pode cair na mesmice, né, de todo mundo. Lembra que nós temos o papel desse mundo de ser luz e sal. A gente não pode repetir o que está aí. A gente tem que ser diferente, tá? Para a glória de Deus. Por exemplo, Jesus, ele era totalmente esquerda em relação a Herodes, mas Jesus era totalmente direita em relação a Deus. Tá bom? Ele era esquerda em relação ao judaísmo, em relação aos fariseus, em relação aos saduceus. Entendeu? Ele era esquerda, ele era contrário, ele discordava daquilo. Tá? Então, não temos, já que somos guiados pelo Espírito, a gente não pode repetir, né, o que está por aí. Vamos falar sobre o Facebook, vamos ver lá o que é que tem no Facebook. Nós temos 3 minutinhos para a gente dar uma olhada no que está lá. Vamos ver aqui. Facebook, deixa eu botar o Facebook aqui. Deixa eu primeiro atualizar o Facebook. Aqui. Vou colocar aqui pronto, está entrando. Vamos ver aqui o que é que nós temos. No nosso culto de hoje, né, nós temos aqui a curtida da irmã Lani Carvalho, tá? Então, já temos essa curtida aqui dessa santa querida que está conosco. Aqui nos comentários, aqui tem o dia de hoje, né? O mês é o mês rosa, pela atenção ao câncer de mama. E hoje, dia 20, é dia do arquivista, dia do comerciário, dia do frentista, dia do poeta e do poeta desconhecido, dia nacional da filantropia, dia do maquinista ferroviário e do cuidado com a paralisia cerebral. Dia mundial da estatística, de combate ao bullying, de cuidados com a osteoporose e dia dos cuidados com a trombose. Dia internacional do controlador de tráfego aéreo, né? Então tem esses dias, esses comemorativos, né, para esse dia. Aqui tem um vídeo sobre a entrevista que tivemos ontem com Cristina a respeito de considerações para a esposa pensar em divórcio, tá? Aqui tem um vídeo estudo, né? As 12 partes do conteúdo bíblico, um vídeo estudo também sobre a revelação divina. Aqui tem um material, um banner sobre comemorando para o dia 21 de outubro o meu casamento civil com Cristina. Aqui tem um banner da Anhanguera. Aqui tem o que comentamos ontem, o que conversamos ontem, né? Que até ia falar nos comentários cristãos de hoje. Mas aqui, olha, todo mundo é direita e esquerda, como nós conversamos. E aqui fala sobre o projeto de atendimentos sociais. E aqui o culto de ontem. O culto de ontem foi curtido por Lani Carvalho, Cris Kleber, Fabrina Bonfim, Vânia Costa e Marcos Pereira. Tá? Esses foram que curtiram o culto de ontem pela manhã. O que mais? Bom, vamos aqui então para o momento de oração. Vamos estar apresentando a Deus aquilo que uma listinha de temas que nós temos aqui, né? Vamos estar apresentando a Ele nesse momento de oração. A gente então agradece a Deus
porque Ele usa pessoas para nos abençoar. Muitas pessoas, muitas, muitas, muitas. Muitas pessoas, de alguma forma, estão nos abençoando, de alguma forma, por aí. Tá? E Deus tem usado muito, são anjos que Deus coloca na vida de muitas pessoas, e na minha vida e na sua vida também. Pedir a Deus que Ele também nos use para abençoar outras tantas pessoas ao nosso redor, que sejamos instrumento para produzir felicidade no coração das pessoas. Devemos orar a respeito do tema que nós tratamos, ricos, que eles aceitem a orientação de Jesus, para que eles sejam pobres e possam experimentar a vida eterna com o Senhor. Louvamos a Deus pelos aniversariantes e pedimos pelos enfermos, as pessoas que estão adoentadas, né? Deus conhece cada uma e sabe como cuidar de cada uma delas. E louvamos a Deus pelas as pessoas que, de alguma forma, em algum momento, participam do nosso culto, aqueles que nos dão apoios, aqueles que, de alguma forma, se interessam em dar algum sustento a esse trabalho. E tudo isso a gente ora agradecendo a Deus no nome de Jesus, confiado na misericórdia do Senhor e na dignidade dele, tá? A gente está na presença do Senhor, confiados nessa dignidade de Jesus Cristo. Lembrando que hoje à noite nós vamos ter um encontro com a Vânia Costa, também ela vai nos falar sobre casamento. E agora, o que a mulher deve pensar, não é, considerar quando entender que divórcio é a solução para o problema do casamento dela. Também, nos links 10, 11 e 12 da descrição deste culto, você tem informações sobre a casa de apoio. E no culto matutino de amanhã, a gente vai falar sobre situações que deveriam nos incomodar como cristãos no mundo, tá? No mundo. E também momentos onde a gente vai responder algumas questões, algumas perguntas que nos são feitas. Aqui fala sobre o projeto Atendimentos Sociais e hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com a sua profissão, tá? Enumerar virtudes, agradecer a Deus por sua profissão, aperfeiçoar-se, colocar metas, ser bênção, né, para as pessoas que precisam do seu serviço. Tá? A gente fica por aqui, eu vou colocar aqui essa musiquinha e a gente vai se despedindo, né? E implorando para que o Senhor continue abençoando sua vida e lhe usando para a glória dele nesse dia. Tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.